Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 24, que diz assim: Voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, o teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito no céu. Naquela mesma hora celebrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e os que veem, porque vos digo que muitos reis desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Versículo 19, vamos repetir. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Vamos entender o que Deus quer falar aqui hoje. Poderia até ter parado. Glórias a Deus. Eu não vou parar. Muitas coisas acontecem, muitos comentários desnecessários a gente acaba ouvindo, mas é Deus quem dá a última palavra. Não são as pessoas. Quando Jesus levanta esses discípulos, Ele levanta com uma única intenção: pregar, dar testemunho, curar, ajudar as pessoas do mundo espiritual e expulsar os perturbadores da terra, que são os espíritos do inferno. Eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de falar porque eu não estou em comunhão com as trevas. Estou em comunhão com Jesus. Quem está em comunhão com as trevas, ou vive segundo o curso desse mundo, não vai falar. Só que como nós estamos de passagem, devemos sim, e é a ordem de Deus, tocar nesses assuntos. Quando aqui no versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus levanta 70 discípulos, envia de 2 em 2, para que eles possam fazer a obra de Deus. Quando esses discípulos retornam a Jesus para contar o que estava acontecendo, a primeira coisa que eles contam: Jesus,
A Bíblia fala que Jesus levanta os 12 discípulos. E ele vê que os 12 discípulos são poucos. Aí aqui nessa passagem onde a gente leu, ele levanta 70 discípulos com a mesma missão que ele colocaram os 12. Anteriormente, alguns dos discípulos de Jesus passaram vergonha, porque foram tentar libertar uma vida que estava endemoniada e o demônio não saiu. Jesus olha na direção dos discípulos e diz: isso aqui é legião. Casca de demônio só sai com jejum e oração. Aí quando os 70 retornam, esses 70 discípulos, irmão, não eram os 12 apóstolos que Jesus havia levantado. Eram discípulos à parte. Eles não estavam com Jesus presencialmente, mas espiritualmente estavam fazendo a obra. E os demônios, com Satanás, tiveram que se retirar. E aqui eles dizem o que foi que aconteceu. Glórias a Deus. Só essa semana, o que já teve de gente que veio conversar comigo acerca de espíritos aparecendo para eles, vocês não têm nem noção do que eu já ouvi. Só que ainda vai acontecer muito mais, irmão. Aqui nessa igreja, para muitos não apareceu, mas vai aparecer. E quem não estiver preparado não vai suportar. Esses espíritos aparecerão presencialmente, tanto para cristão como para não cristão. E quem não estiver na autoridade do nome e do sangue de Jesus não suportará. Quando a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as obras espirituais de maldade nos lugares celestes, é que nós temos que mirar o alvo certo. E qual é o alvo certo? Satanás e os demônios. E como, irmãos, atingir? Com oração, com jejum, com palavra, com separação do mundo. O que Deus está mandando eu fazer, eu estou fazendo. Eu comecei pela semana que passou. Eu vou contar tudinho o que me fez eu chegasse a Jesus. Desde o momento daquilo, das primeiras aparições, até o período dos tempos de hoje. Estaria entrando em alguns detalhes hoje, mas eu vou deixar para o domingo. Porque nós temos um tempo de trabalho árduo, cansativo, não é fácil. Glórias a Deus. Então não vai dar para mim se expressar como eu quero se expressar. Glórias a Deus. Mas eu estou dando uma breve pincelada. Os discípulos 70 voltam com alegria. Contam para Jesus a vitória, de vitória. Demônios caindo por terra, demônios correndo, Satanás se retirando. E detalhe, diante de Deus, quando Deus quer provar, pode ser um santinho ou uma setinha. Se ele levar ao deserto, o demônio vai aparecer para quem quer que seja. E tomara que o poder de
Deus funcione. Porque Jesus ficou 40 dias no deserto e o demônio apareceu para ele presencialmente. O diabo chegava com as oferendas. Está com fome, Jesus? Faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, você dá glória à palavra viva, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Glória a Deus. O diabo leva ele ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, Jesus, porque está escrito: Deus dará ordem aos anjos de respeito, com martelo na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo mostra os reinos, a glória, o mundo, e diz para Jesus mais uma vez: Jesus, tudo isso me foi dado, eu posso te dar. Mas só o seguinte: ajoelha só uma vez perante mim, me adora, e eu te darei o mundo. Aí Jesus diz: arreda-te daqui, Satanás, porque tu, querendo ou não querendo, adorarás somente ao Senhor vosso Deus. O inimigo de nossas almas não atacou só a Cristo, ele atacou os apóstolos também, os apóstolos de Jesus. Eu sei muito bem, irmão, da onde Deus me tirou. Também não sou melhor do que ninguém. Deus me tirou de trevas e densas trevas. Glórias a Deus. Me tirou do mundo de mentira, do mundo de uma falsa curtição, do mundo dos bailes, das discotecas, afastou de minhas falsas amizades. E esses que estão escritos aqui na Bíblia apareceram para mim. Se não apareceram para você ainda, não se preocupe, mas cedo ou mais tarde vai aparecer. Não porque Deus quer nos castigar, mas para aumentar a nossa fé e pregar mais o que está na Bíblia. Só que os discípulos, quando ele levanta 70 discípulos, tirando os 12 apóstolos, Jesus olha para os 12 apóstolos e pensa: os meus 12 apóstolos não dá conta. De mais a mais não é 12, é 11, porque um está quebrado. Um caminhará para a desgraça. Então Jesus não podia contar com 12, mas com 11. E o que ele faz? Chama no meio da multidão, aquela multidão que o seguia, e diz: ó, eu vou escolher 70 discípulos. Ele separa 70 discípulos, ora, consagra e envia. E diz para ele: de 2 em 2. Esse negócio da pessoa ir sozinha na casa dos outros, sou pastor, sou pastora, está errado, é de 2 em 2. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome. Aí o que acontece? Quando Jesus dá autoridade e poder para esse discípulo, porque isso é real, essa autoridade e poder me envolveu e te envolveu também, os demônios são obrigados a recuar. E o que acontece? Tanta
Espírito aparecendo para ele. Ele, irmão, eu nunca tive essa experiência. Olha, eu já li isso na Bíblia, eu já vi na Bíblia, eu preguei o que está na Bíblia, mas ainda não tinha visto pessoalmente. A minha fé eu dou uma credibilidade até maior para pregar. E é isso que vai acontecer na vida de muita gente. Deus vai permitir para despertar, para acordar e para a pessoa vir pregar a Bíblia como a Bíblia é, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu admiro o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Independente do que eles iam pedir ou deixar de pedir, fazer campanha ou deixar de fazer campanha. Eu admiro o trabalho da igreja do apóstolo Washington Luke. Eu admiro o trabalho da igreja Deus é Amor. E eu admiro o trabalho que trabalha com obra de libertação, aonde os demônios caem na igreja e é obrigado a confessar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E é esse trabalho deles que tem me ajudado muito a mostrar essas realidades. E a hora que começar a cair aqui também, eu vou falar. Porque o Espírito de Deus me mostrou que vai cair. Vai cair até irmã e irmão aqui que vai vir aqui nesse lugar. Vai fazer assim, vai manifestar. Porque Deus vai começar a mostrar todas as coisas. Deus vai começar a mostrar quem está em sua palavra e quem não está. Quem está brincando e quem não está. Deus compreende a fraqueza do homem. Deus compreende a fraqueza da mulher. Mas o despreza a sua palavra, ele não vai aceitar mais. Aqueles que andam falando por aí que nem tudo é o que está escrito, está sendo usado pelo próprio Satanás. Glória a Deus, aleluia. Inúmeras passagens aqui na Bíblia, irmão. A maioria das manifestações, não toda, mas a maioria, acontecia dentro da igreja. E o povo daquela época não estava acostumado a ver isso. E olha que o inimigo está dando para não parar de pregar. E olha que o inimigo está fazendo de tudo para não parar de falar. E o diabo tem levantado seus profetas até dentro da igreja. Ou vocês se esqueceram o que aconteceu no reinado? Aonde aqueles que se diziam ser de Deus profetizaram que o rei queria. Enquanto que Micaías estava na cadeia, o profeta verdadeiro. Aí o rei Josafá e Acabe. Josafá desconfiou. Josafá olhou assim, ô rei, Acabe, todo mundo está profetizando a teu favor. Tem nenhum aí que, pelo menos diferencial, tem um aí, ó, Josafá. Josafá e Acabe. Um aí que está na cadeia que não vai muito com a minha cara. Não é que não ia com a cara do rei. É que ele estava falando a verdade. O rei Acabe casou com Jezabel, uma bruxa feiticeira que ia contar as coisas de Deus e estava assassinando os profetas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí o rei Josafá: só irei a Beleza quando este rapaz estiver aqui. E traz ele antes dele ir. Um soldado. Na Bíblia é isso, soldado tapa na cara do profeta. Você só vai falar que o rei Acabe quer ouvir. E o profeta baixa a cabeça, o olho cheio de lágrimas. E ele vai diante dos dois reis que estavam prestes a sair a uma peleja. E o soldado só olhando para a cara do profeta, mas o profeta não sentiu. Ainda que apanhe, ainda que seja ameaçado, ainda que o persiga, ainda que o ameaçem de morte, profeta que é profeta não cala a boca, fala o que Deus manda. Glória a Deus. Aí
peleja? Vamos vencer ou não vamos vencer? O profeta alemão, Josafá, cara, Deus te dará o livramento. Deus não quer que você entre nessa peleja com ele. E você, tu irás à peleja. Se tu retornar vivo, Deus não falou pelos meus lábios. Soldado, bate mais uma vez o profeta, acorrentam ele, levam ele. Josafá foi à peleja por Acabe, foi por Acabe atrás. Aí o que Acabe faz? Por isso eu confio muito na palavra de Deus. O que Acabe faz? Bota um de seus soldados como rei na carruagem real e se esconde no meio do exército, irmão. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Não adianta se esconder. Aleluia. Glória a Deus. Ele sai à peleja, o exército do outro lado, um soldado, ele pega um arco e flecha e solta. A flecha vai certinho. Não pega no rei que está na carruagem, porque ninguém é falso. A flecha sabe onde está o falso e o verdadeiro. E ó, no coração de Acabe. A profecia do profeta. O que nós estamos vendo hoje é um monte de falsos profetas e falsa profetisa em nosso meio, pregando e profetizando para agradar A, B ou C, pregando e profetizando por causa disso aqui, pregando e profetizando porque a minha amiguinha e o meu amiguinho está ali, pregando e profetizando mentira, falando que Deus não tem mandado falar, e a Bíblia diz: ai do profeta que profetizar aquilo que o Senhor não mandar. Glória a Deus. Essa pandemia que passou levou um monte de pastores e pastoras, levou um monte de profetas e profetisas. Aleluia. Porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão de Deus. Caiu na mão do diabo, Glória a Deus. Deus vai lá e tira. Caiu na mão dos homens, Deus vai lá e tira. Agora a minha parte agora. Cair na mão de Deus, não tem quem possa tirar. Aleluia. Glória a Deus. Existe muita gente, até os que ouviram agora a mensagem anterior que eu preguei aqui, a mensagem anterior que eu preguei com o tema 1996, aonde começa a minha história na igreja, teve pessoas que falaram assim para mim: você não tem vergonha de falar aquilo lá que você anda falando? E eu falei assim: vergonha? Eu não tenho vergonha. Eu tenho nojo do meu passado. Mas eu falei para aquilo para testemunho, para que vocês entendam que o mundo espiritual está em atividade, para que vocês entendam que o que está na Bíblia não está aqui escrito como livro comum e natural. Tudo que está aqui na Bíblia aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer muito mais coisa, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Os espíritos estão atacando nos lares, nas ruas. Domingo, quando eu estava pregando aquela mensagem aqui, eu não quis falar, mas hoje eu vou falar. Eu vi nitidamente, quando eu introduzi, um ser de preto que estava sentado se levanta e se retira. Glória a Deus. Aleluia. Depois que eu saí daqui andando pelas ruas, Glória a eu Deus. comecei a ver esses seres espalhados por aí. Quando eu fui ao trabalho na semana seguinte, eu comecei a ver eles novamente. Eles estão agora correndo contra o tempo, porque eles já sabem que Jesus está voltando. Glória
se espalharão pela terra. Ele já sabe que a qualquer momento a trombeta vai soar, irmão. Estou em fase de preparação. A qualquer momento Jesus vai voltar. Os homens já estão com a maquininha. Toma na testa, toma no braço. Toma na testa, toma no braço. Toma na testa, toma no braço. Quando eu entro na empresa, maquininha na testa, é maquininha no braço, é máscara, é isso em todo lado. Jesus está voltando. Testa, irmão, testa, irmão. O que diz no livro do Apocalipse? Estão podendo comprar e vender dentro da marca da besta, ou na testa, ou na mão direita. E o povo está dormindo, os pregadores estão dormindo, os pastores estão dormindo, e Jesus está voltando. Só que aqui os discípulos recebem autoridade e poder. E a primeira coisa que eles fazem, Jesus, no teu nome, até os demônios se sujeitam. Está aqui, bem claro, versículo 17. Eu acredito que Jesus pensou assim. Muita coisa, isso é pensamento de Jesus, não está escrito aqui não. Os discípulos falavam um milagre, cura, surdo ouvindo, cego escutando, mudo falando, paralítico andando, morto ressuscitando. Mas eu não vou tirar a alegria dos discípulos. Jesus, ele pensa ali rápido. No pensamento de Jesus ele pensa: vou tirar a alegria dos meus discípulos, vou alegrar demais ainda. Versículo 18. Gente, o poder de Deus está sobre vocês. Mas eu tenho algo mais interessante para dizer para vocês. Olha o que aconteceu com o chefe dos demônios, com o patrão dos demônios, Aleluia. com aquele que é rei das trevas. Olha o que aconteceu com ele. Jesus dizendo para os discípulos, versículo 18: eis que eu via Satanás como um raio cair do céu. Glória a Deus. Nesse momento aqui que o diabo cai, irmão, Aleluia. é nesse momento que o diabo está lá em cima. Ele está lá em cima batendo nos portões celestiais, fazendo escândalo, querendo falar com Deus. O anjo, o que você quer, Satã? Você não tem que fazer no inverno, não? Ó, quero falar com o Criador. Quero com o Criador aí, com o Criador do universo. O anjo, não vai falar com o Criador, não. E o anjo fecha os portões do reino celestial, e o capeta começa a fazer um escândalo na porta do reino celestial. O Criador dentro do reino dos céus, ele levanta aqui, barulheira é essa aí no meu reino? Ó, Satã lá fora quer falar contigo. Pera aí. Criador se reveste das majestades reais e vai lá nos portões. O que você quer, Satã? Você não tem o que fazer no inferno, não? Ô, Criador, eu quero te fazer um pedido. Não é simples, tem que fazer um pedido. Mas o que você quer? Olha, eu quero a vida de Pedro. O que você quer com Pedro? Eu quero se andar com ele. Quero dar um sacode, sacudir ele. Mas que tanta raiva é essa, Satã, que você está de Pedro? Não, porque Pedro, depois que virou discípulo de Cristo, fica mandando me amarrar, me pisar, me queimar, me jogar por terra. E eu não aceito isso. Aí Deus, o Criador do universo, olha. Jesus está lá embaixo. Se você quiser, vai lá e pede ele. Aí o diabo, ele não vai me dar. Não adianta, ele não vai me dar, cara. Ele não vai me dar, Pedro. Ele já consagrou Pedro e disse, mas eu quero só um discípulo. Ele tem 11 não vai fazer falta. Só que o diabo já tinha tomado o coração de Judas e estava querendo derrubar Pedro. Aí sabe o que o Criador faz? Deus do universo, Jesus revela lá na frente. Olha, não estou aumentando e diminuindo. Ô, Satã, vai acabar o nosso papo aqui. Eu não vou te atender lá no templo do reino dos céus, porque desde o dia que eu te expulsei, é da porta para fora. Mas tem um porém. Glória a Deus. Se você quiser, pede a Jesus. Aí o Criador, o que o Criador faz? O Deus do universo pega um dos seus dedinhos
faz assim, ó. Dá um peteleco no capeta. Aí o capeta vai de lá do reino dos céus, portões celestiais, direto ao inferno, assim, ó. Explode lá no inferno. Quando ele explode lá dentro do inferno, as almas que estão aprisionadas em cadeias infernais tomam um susto. Os demônios que estão lá, tudo treme dentro do inferno. E quando vê, ele vê o patrão deles caído lá no inferno. E com o chifre quebrado, coçando a cabeça. Aí os demônios vêm, patrão, o senhor desceu tão rápido. O que foi que aconteceu? Aí o Satanás diz assim: foi o dedo de Deus. O dedo de Deus. Irmão, isso está na Bíblia? Tá. Mais na frente, olha como é que as profecias se unem. Mais na frente, tá os religiosos, tá os crentinhos e tá as crentinhas. Aí tá os saduceus, os escribas, os fariseus, os herodianos. Tá na Bíblia isso, irmão. Começaram a acusar Jesus que ele estava expulsando os demônios pelos príncipes dos demônios. Aí Jesus olha assim e diz para eles: eis que vos digo, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida nem na outra. Mas uma coisa eu vos digo, olha a revelação: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegada a voz do reino dos céus. Aí os escribas, os fariseus, os religiosos, um olhando para a cara do outro. Não vou grandão não vou pequenininho mesmo. Glórias a Deus. Aí aqui no versículo 18, onde nós lemos, Jesus ele revela essa profundidade. Por isso que temos que conhecer a Bíblia, irmão, do Gênesis até o Apocalipse. No Antigo Testamento, se nós formos ver a profundidade da palavra de Deus, dois profetas se aprofundaram nessa revelação. E Isaías e Ezequiel desmascararam Satanás. Glória a E Deus. por causa disso foram perseguidos furiosamente. Glória a Deus. No Antigo Testamento ainda, o sacerdote Zacarias, o diabo vai lá em cima, sobe. Ó, eu quero falar com o Criador. Aí Deus, que foi, Satanás? Ó, sacerdote Zacarias, quero ir. Não tem condição para pregar, quero ir. Aí Deus olha, realmente, no céu, eles podem desejar, Satanás. Aí Deus pode, não vou te entregar, não vou mesmo. Mas por que ele está errado lá? Não vou. Olha o que eu faço com ele, ó. Aí Deus abre um telão, porque o diabo não é onisciente. Vê aí, a tua futura televisão no futuro lá na terra. Dá uma olhadinha nessa tela aí. Aí Deus vai lá com o seu poder em cima do sacerdote Zacarias. Está na Bíblia isso. Glória a Deus. O telão está lá no livro do Apocalipse, como fala a marca da besta. Vamos lá. Tirou as vestes sujas, colocou as vestes brancas. Olha lá, tá o diabo. Está brilhando muito, irmão. Está muito branco, não estou conseguindo enxergar o rosto. Você treva, olha lá. Eis que o sacerdote Zacarias é um sacerdote, é um tição tirado do fogo. E eu vou usar ele grandemente ainda. Arreda daqui. Aleluia. Aí o versículo 19. Está sobre a tua vida e minha vida. Eis que vos dou o poder. Não era para você ter medo das trevas. Não é. Eu creio que você não tem. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Serpentes, Satanás, escorpião, os demônios. Glória a Deus. Aleluia. Só que isso não é nada, irmão. Autoridade e poder não é nada para aquele que já tem. Jesus falou que existe algo maior que o versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a
tudinho, irmão, que aconteceu em 1996, já falei no domingo passado. Em 1997, não falei ainda, vou falar domingo agora. Em 1999, o que aconteceu? Quer dizer, 96, 97, 98, 99, 2000. Aí dali a história deu andamento. Eu vou falar o que aconteceu em 2005 e 2010, como que a igreja quebrou. E está quebrada até o dia de hoje. Só tem 4 igrejas que estão ainda nessa peleja, estão lutando para essas igrejas quebradas. Que é a Igreja Universal, a Igreja da Genomuc, a Igreja Deus e Amor, e a Assembleia de Deus. O diabo está lutando para quebrar essas igrejas aqui no Brasil. E quando quebrar, quando quebrar, não vai quebrar. Porque Deus ainda está segurando na sua resistência. Aleluia! Para que a obra dele possa continuar indo adiante, irmão. Aleluia! Indo adiante. Aí o versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, disse: graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas assim ao Pai, porque assim te aprove. Quantos serem inteligentes, irmão? Aleluia! Pessoas estudadas, pessoas cultas, pessoas de faculdade, que olham assim, isso é maluquice, isso é fanatismo, isso é loucura. Eles são mais extremos do que a luz. Eles não têm entendimento da verdade, irmão. Glória a Deus! Eu fui orar uma pessoa de faculdade, uma pessoa estudada, uma pessoa grande, quando eu coloquei a mão na pessoa para orar, o Espírito que estava nela saiu e se materializou. Glória a Deus! Todos viram, até eu vi. O Espírito ficou rodando assim, rodando. As pessoas queriam fazer sinal da cruz, outros se escondiam, outros abaixando a cabeça para não olhar. E eu olhava nitidamente. Em nome de Jesus, se retira aqui agora. Aí o Espírito começou a girar e atravessou a mente. Glória a Deus! E o rapaz, ele olhou para mim: eu estou leve, o que você fez? Eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. Só coloquei a minha mão e ele colocou a dele, confirmando. Glória a Deus! Eu estou vendo isso acontecer. Aleluia! Isso acontecer. Glória a Deus. Porque aqui diz: escondeste o sábio inteligente. Para eles entenderem o que nós entendemos, tem que buscar a palavra de Deus. Tem que buscar a palavra do Senhor. Fui orar uma pessoa num lar aí, por desobediência, a pessoa saiu da igreja. Um jovem bonito, casado com uma esposa bonita e teve uma filha bonita. Mas ele resolveu sair da igreja, traiu a esposa. Na primeira que ele traiu, ele pegou o vírus da AIDS. E a AIDS consumiu ele dentro de um mês. Me chamaram para orar por ele. Eu fui lá. Um rapaz bonito, de repente, estava seco para dentro, com o olho fundo. Quando ele me viu, eu fui orar por ele. Quando eu botei a mão nele para orar, eu senti as trevas naquele lugar. O Espírito de Deus falou comigo: esse, o Senhor dos céus, permitirá a parte. Ouvi nitidamente o Espírito de Deus falando comigo. Fiquei arrepiado. A família me perguntou, porque a família sabe que eu tenho um monte de visão e revelação. Eles me perguntaram assim: irmão, o que Deus falou contigo? Meu coração fechou. Deus falou: não fala. A única coisa que eu sei, não fala no coração de vocês. Peguei e fui embora. Uma das pessoas que é parente dessa pessoa veio conversar comigo e falou assim, que minuto antes dele morrer, ele gritou e falou: chame a minha filha agora. E a mulher dele falou: chamar para que? Chame ela agora. Preciso se despedir da minha filha. Se despedir? Como assim? Se despedir? Eles estão aqui e vão me levar. Eles quem? Os espíritos das trevas. Deus não permitiu a minha alma se salvar. Meu irmão, é muito triste isso que eu ouvi. Eu orei para ele se salvar, mas ele foi rejeitado. E ele relataram antes de morrer: eles estão ali, ó. Eles estão ali. E vieram me buscar. Chame a minha filha, porque eles me falaram que Deus só autorizou eu se despedir da minha filha.
equipinha dele veio, abraçou ele, e ele em lágrimas falou: filha, não faça como o papai fez. Desagradei a Deus. E olha como é que eu estou, menininha, criança. Aí a filha não entendeu nada, voltou para o quarto, ela ficou olhando. E ele volta para trás. Quando ele senta, o olho vira para trás e fica branco e ele morre. Não devemos brincar, irmão. As coisas estão acontecendo. O diabo não está brincando. Quando eu falei aqui que o diabo derrubou um amigo meu que trabalhou junto comigo na mesma emissora de rádio, ele trabalhou junto comigo. Eu estava no trabalho de libertação quando o demônio manifestou e falou assim para ele: eu vou te derrubar em 2 tempos e tu não vai perceber. Glória a Deus, aleluia. Eu tremi quando eu ouvi aquilo. Aleluia. No final do culto eu falei com ele: pastor, abre o olho. O diabo é mentiroso, mas dessa vez ele não está mentindo. Tem algo preparado para ti. E ele falou: você está novo, rapaz. Você está começando agora. Tenho mais experiência que você. E realmente eu estava novo mesmo. Eu falei: mas pastor, minha alma tremeu. Tem algo preparado para ti. E ele não acreditou. O diabo atingiu ele em 2 tempos. Derrubou ele, arrancou ele da igreja. Por isso que a Bíblia diz: aonde tiver o vosso coração, ali está o vosso tesouro. O nosso coração não pode estar em filho, não pode estar em filha, não pode estar na mulher, não pode estar no marido, não pode estar em neto, não pode estar em amigo, não pode estar em trabalho, não pode estar nessa vida. O nosso coração tem que estar aqui, ó, na palavra de Deus, irmão. Aleluia. Quando o coração está na palavra de Deus, o diabo não acha campo para derrubar. Glória a Deus, aleluia. O diabo vai fazer contigo igual fez com Jesus. Olha, santinho, santinha. Olha, santinho, santinha. Está escrito, irmãos, está aqui abaixo. E olha que já chegou pastores até mim, gente. Meu irmão, está escrito, rapaz. Tu não pode ficar indo ao pé da letra. E eu ali pedindo discernimento a Deus e Deus falando comigo: demônio, vigia. E eu falava: mas é um pastor, Jesus. É um pastor, Deus. Eu sei, mas está sendo usado pelo diabo. Abre teu olho. E eu ali, a voz de Deus falando comigo, eu não falava diretamente para a pessoa, porque, primeiramente, o diabo ia sair a pessoa se ofender. Eu falei: tá bom, meu irmão, tá bom, minha irmã. Segue com a visão que você acha que está correto, que eu vou seguir com a visão que está na palavra de Deus. Eu pregando numa emissora de rádio, quase 1 hora de mensagem, quando termina a mensagem na porta da rádio, tinha um ancião de idade. E aquele ancião de idade chegou para mim e falou assim: ó, eu vim aqui para te dar um conselho. Tenho mais experiência que você. E você pregou muito contra o inferno. E eu quero te dizer algo: pare de falar contra o inferno, porque senão eles vão te derrubar. Eu sei quem eles são. Eles vão armar para você e você vai cair. O império da estrela é real. E eu olhei para aquele ancião assim. O Espírito Santo de Deus falou comigo: meu servo, fica na torre da vigilância. Satanás está usando este ancião. Ele não está possuído. Ele está como Pedro. A hora que Jesus falou: a minha hora chegou, eu vou à crucificação. Pedro se levanta: Senhor, tenha dó de ti. Jesus, na mesma hora: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende os mistérios do reino dos céus. Você compreende os mistérios dos homens. Glória a Deus, aleluia. E quando aquele ancião está falando comigo, eu digo assim para ele: meu ancião, meu amigo, pela sua idade eu respeito, eu vou segurar algumas palavras, mas assim eu quero te dizer: Satanás estava lá em casa e não tinha quem me ajudasse. O diabo estava furioso, acabando com a minha família, e em breve ia acabar comigo, meus irmãos, mas eu não sabia como vencê-lo. Mas no dia que eu aceitei Jesus, que a autoridade de Deus desceu sobre mim, todo o império da estrela caiu por terra, e Deus me deu uma ordem: precai e anunciai, para que a obra das trevas venha se desfazer. Glória a Deus, aleluia. Aí eu falei para ele assim: você pregando ou não pregando a verdade, o diabo vai ficar furioso do mesmo jeito, porque ele não tem
Versículo 22, 23 e 24. Tudo por meu Pai foi entregue. Aleluia. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem o Pai senão o Filho. E aquele o Filho quiser revelar o que Deus te revelou, irmão. O que Deus te revelou, irmão, é para falar. Glória a Deus. Com sabedoria, é claro, né? Versículo 23.